Graça e paz, família de Deus. Hoje vamos falar sobre um texto de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. A palavra do Senhor narra ali o momento da unção de Davi, onde diz que o profeta Samuel jogou o óleo sobre a cabeça dele no ato de unção e consagração de Davi. E a palavra diz então que a partir daquele momento o Espírito Santo se apoderou de Davi. O ato de ungir com óleo pessoas ou coisas, ele é observado desde o Antigo Testamento. Temos, por exemplo, o caso do tabernáculo, onde tudo que foi ali usado foi consagrado e ungido com óleo para o uso exclusivo dentro do tabernáculo do Senhor. Observemos esse caso também de Davi. Temos em Lucas capítulo 18, aliás, capítulo 4, versículo 18, o caso de Jesus, quando ele ali toma o livro de Isaías e lê o trecho onde diz que o Espírito Santo estava sobre ele, pois que ungiu, ou seja, o Espírito Santo separou Jesus para um propósito, e Jesus cita ali o propósito pelo qual ele foi separado ou ungido pelo Espírito Santo. Então, nós vemos aqui e compreendemos, a partir desses textos, que o Espírito Santo ele nos unge e nos consagra para um propósito. E observamos que a palavra do Senhor, quando se refere a Davi, o homem segundo o coração de Deus, a Bíblia diz que Deus achou a Davi, o homem segundo o seu coração, que executaria toda a sua vontade. O homem que recebeu a unção do Espírito Santo, foi consagrado a Deus, ele passou a ser ali propriedade de Deus. Assim também nós temos que entender que quando recebemos a presença do Espírito Santo em nós, e ele nos unge, nos consagra para o Senhor, nós temos que buscar em Deus a compreensão do propósito para nossas vidas, para que o Espírito Santo nos consagrou e nos ungiu para que possamos viver os propósitos de Deus. Afinal, ele, da mesma forma como se apoderou de Davi, ele deseja se apoderar de nós. E quando ele se apodera de nós, ele se apodera com um propósito. Observemos, por exemplo, que quando a Bíblia nos fala sobre os dons, diz que esses dons são concedidos pelo Espírito Santo conforme ele acha que é útil. O desejo de Deus é que sejamos úteis no reino, que sejamos úteis nessa terra, nesse tempo em que peregrinamos aqui, e assim produzamos glória ao nome do Senhor. Assim como Davi também produziu, assim como Jesus foi obediente e cumpriu o seu propósito, e Davi cumpriu o seu propósito, nós também temos que cumprir o nosso propósito. Você já entende qual é o propósito de Deus para a sua vida quando ele concedeu a você o Espírito Santo? Nós temos que buscar no Senhor essa compreensão. Sem a compreensão do propósito da nossa vida, nós jamais vamos viver de acordo com aquilo que Deus espera de nós. Se Deus concedeu a você um dom e se Deus tem um propósito na sua vida, nós precisamos buscar no Senhor a compreensão dessa verdade, o entendimento e discernimento para que possamos ser encontrados assim como Davi, o homem que executa toda a vontade de Deus. Ser um homem segundo o coração de Deus parece algo tão difícil, mas quando nós entendemos o propósito de Deus e nos submetemos a isso, nós também podemos se aproximar ou nos aproximar daquilo que é ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. Eu peço a Deus que revele a você e que continue revelando a mim os propósitos dele pela minha vida, através da minha vida, quando ele me concede o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo agora nos tem como tabernáculo dele, como templo do Espírito Santo. E ele não é alguém que habita em nós e não tem autoridade sobre nós. Quando ele vem morar em nós, ele vem morar para ser autoridade em nossas vidas. E assim ele cumprirá o propósito de Deus para nossas vidas, quando nós nos submetemos a ele e entendemos quem é realmente esse que habita em nós, esse que nos concede dons, esse que produz em nós o fruto do Espírito, esse que realmente nos produz, nos faz novas pessoas, nos faz nova criatura, nos faz novas pessoas que vivem em novidade de vida e que entendem o propósito da sua existência, que é glorificar o nome do Senhor. Que o Senhor te revele através da ação do Espírito Santo, porque ele habita em você. Ele agora faz morada em você e ele deseja revelar a você e revelar a mim os desígnios de Deus para nossas vidas. Eu gostaria de orar nesse momento para que nós recebamos do Senhor discernimento e sabedoria para entendermos e seguirmos os propósitos de Deus para nossas vidas. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. O Senhor nos ensina na tua palavra que quando o Espírito Santo ele vem sobre nós, ele se apodera de nossas vidas.
e que assim, Senhor, como foi na vida de Davi, assim como foi na vida de Jesus e de todos os homens, ó Pai, por toda a história, que foram cheios do Espírito Santo, que receberam, ó Pai, essa presença tão sublime, tão doce, tão maravilhosa, que é a presença do Senhor, do Teu Espírito Santo. Esses homens entenderam os propósitos da sua vida, entenderam que deveriam submeter aos propósitos aos quais o Senhor planejou para nossas vidas. Esses homens tiveram, ó Pai, a oportunidade de te glorificar, de impactar, Senhor, as gerações em que viveram. Que o Senhor nos conceda essa mesma sabedoria, consciência e discernimento e a capacidade de nos submetermos ao Senhor e de nos enquadrarmos nos propósitos aos quais o Senhor tem para nossas vidas. Que o Senhor, ó Pai, realmente se apodere de nós, assim como o Senhor se apoderou de Davi através da pessoa do Espírito Santo, porque entendemos que somos morada dele, que pertencemos ao Senhor e que há propósitos, ó Pai, específicos para cada um de nós, que o Senhor nos revele, aquele que ainda não tem a consciência do propósito, que o Senhor revele, aquele a quem o Senhor já revelou, que nós possamos nos submeter a cada dia aos propósitos e os desígnios do Senhor, e que possamos um dia ser encontrados e chamados como Davi, homens e mulheres segundo o seu coração, que executam toda a sua vontade. Tudo isso por causa da consagração, da unção que existe sobre nós na pessoa do Espírito Santo. Tudo isso nós te pedimos, ó Pai, em nome do teu Filho amado, em nome de Jesus. E glorificamos ao Senhor, certo de que o Senhor responde nossas orações e o Senhor está intimamente interessado, ó Pai, em cumprir os seus propósitos em nossas vidas. Cabe a nós nos submetermos ao Senhor e que haja esse desejo no nosso coração a cada dia para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família, e que você seja sempre morada do Espírito Santo, que você entenda que você é propriedade, você foi consagrado, você foi ungido pelo Senhor, com a presença do Espírito Santo sobre a sua vida, e que há propósitos do Senhor sobre ti, e que esses propósitos se cumpram em sua vida. Que você, tanto você quanto a mim, possamos, como eu disse nessa oração, que possamos ser encontrados um dia, como pessoas que são segundo o coração de Deus e que executam a vontade do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe ela com as pessoas que você ama. Se possível, deixe o seu joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Assim você nos ajuda a fazer com que essas mensagens cheguem mais longe para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.